Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma correção da aula de hoje de matemática. Nessa aula de hoje, nós falamos a respeito de equações de quadradas. Revemos todo esse contexto que já trabalhamos de equação do segundo grau. Vimos como resolver uma equação de quadrada. E, nesse primeiro quesito, eu solicito que vocês identifiquem para mim a soma e o produto das raízes dessa equação. Lembrando que vocês têm aí a opção de escolha se vão realizar esse trabalho a partir da fórmula de Bhaskara ou se vocês vão resolver fazer através do método da soma e do produto que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos iniciar. Aqui nós temos a equação do segundo grau. Vamos fazer as devidas substituições. A equação que nós temos é essa, onde o nosso valor de A é 1, o valor de B é 8 e o nosso valor de C é 15. Vou resolver através do método do produto e da soma, que é bem mais simples. E aqui o que é que a gente tem? Aquela mesma questão que eu já expliquei a vocês desde a aula passada. Nem esse procedimento é necessário fazer. Se o valor de A for 1 positivo, então a gente já pode vir diretamente para o resultado. O valor de B é só inverter o sinal. Ele é menos, o resultado da soma vai ser ele positivo. No produto é o valor de C do jeito que ele está. Como o valor é 15 positivo, o resultado do produto também seria 15 positivo. Então, aqui você já respondeu o que foi questionado. Qual era o valor do produto e qual era o valor da soma das raízes dessa equação. Porém, como eu sei que alguns alunos podem ter realizado essa atividade através do método da fórmula de Bhaskara, eu vou identificar o valor de x1 e de x2 para que vocês possam realmente conferir que, independente do caminho que você escolha, os resultados são os mesmos, desde que você não faça nenhum cálculo errado ao longo do processo, tá? Então, eu preciso raciocinar quais são os dois números que multiplicados dão 15 e somados dão 8. Então, eu começo testando 3 e 5. 3 vezes 5 são 15, funciona para a multiplicação, e 3 mais 5 são 8, funciona para a soma. Significa dizer que uma das nossas raízes é 3 e a outra raiz é 5, ou seja, em x1 e x2, os resultados que você encontrou, se você tiver feito esse trabalho através da fórmula de Bhaskara, você achou 3 e 5, ok? Vamos para a letra B. Mesmo processo. Nós temos a equação do quarto grau, convertemos ela para uma equação do segundo. Esqueci de converter aqui, ó, gente. Troquei as letras e esqueci de trocar os expoentes, mas vocês sabem que aqui fica y ao quadrado e aqui fica apenas y, ok? Identifica os valores de A, de B e de C. Eu vou resolver através do produto da soma e da multiplicação. Aqui eu botei direitinho, certo? Então, agora, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É referente a esse sinal negativo aqui. O valor de A é 1, porém, esse 1 é negativo. Então, é interessante que a gente faça a operação justamente por ter essa confusão de jogo de sinal para a gente não errar, certo? Então, eu tenho menos B, que é a minha fórmula, então, meu valor de B é menos 1, então fica menos com menos, que é mais. 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1 como resposta para a nossa soma. Para o nosso produto, seria 6 dividido por menos 1, que vai me dar menos 6 como resposta do produto. Então, o resultado do meu produto é menos 6, o resultado da soma seria menos 1. A minha atividade aqui já estaria respondida, mas para atender todos os alunos, vamos identificar quem seria x1 e x2 da nossa equação. Se eu testar menos 3 vezes 2, eu acho menos 6.
Vamos verificar se isso funciona para a soma. Lembre-se que eu sempre gosto de começar pelo produto, eu acho mais fácil. Eu testo os produtos e depois eu venho testar as somas, né? Então, testando o produto funciona. Quando eu faço menos 3 mais 2, eu acho menos 1. Então, significa dizer que, se você fez através da fórmula de Bhaskara, uma das suas raízes será menos 3 e a outra raiz será 2. Agora, vamos para o nosso segundo quesito. No nosso segundo quesito, eu lhe apresentei a equação do quarto grau e questionei se ela era uma equação biquadrada. Sim, ela é uma equação biquadrada. Se eu tivesse lhe perguntado por que, você deveria me dizer, porque ela tem uma letra elevado à quarta potência, ou seja, ela é uma equação do quarto grau, automaticamente ela é uma equação biquadrada. E na letra B, a única coisa que eu solicitei era que você transformasse essa equação do quarto grau de volta numa equação do segundo grau, que é o procedimento que a gente faz habitualmente para poder resolver através da fórmula de Bhaskara. Sendo assim, a equação do segundo grau, que seria representada, seria essa: o x à quarta trocado por x ao quadrado e o x ao quadrado trocado por y, ok? Então, a segunda questão já está respondida. No terceiro, eu quero saber qual é o produto das raízes positivas dessa equação. Então, como eu havia explicado a vocês, nós temos uma equação do quarto grau, nós vamos convertê-la numa equação do segundo grau, tá? Vamos realizar a resolução dessa equação, seja pelo método da soma e do produto ou pela fórmula de Bhaskara. Vocês aí escolhem qual o melhor processo para vocês. E vamos identificar x1 e x2. Quando a gente tirar a raiz de x1 e a raiz de x2, a gente vai encontrar um desses aqui. Vamos lá? Aqui a gente tem os valores de A, de B e de C, certo? Eu vou fazer pelo método da soma e do produto, que é bem mais prático. Nesse daqui, ó, o valor de A é 1 positivo, então a gente já pode utilizar aquela regra que é mais rápida ainda. O valor de B é menos 11, então o resultado da soma vai ser 11 positivo. O resultado do produto é 18, né? O resultado do valor de C é 18, então o resultado do produto também é 18. Isso a gente pode fazer direto, por quê? Porque o valor de A é 1. Então, tanto no produto quanto na soma, a gente faz uma divisão pelo valor de A, né? Então, e agora, né? Você já sabe o valor do produto e da soma, porém, você precisa descobrir quem é x1 e quem é x2, para que você possa tirar essas raízes e encontrar a resposta da pergunta que eu solicitei. Então, vamos lá, né? Eu sei que o produto tem que dar 18, então eu começo a testar os números. 3 vezes 6 dá 18. Então, esses dois valores aqui, para o produto, funcionam. Vamos ver se ele funciona para a soma? Quando eu faço 6 mais 3 dá 9. E o meu resultado de soma é 11. Então, não é nem 3 e nem 6. Vamos continuar testando. Se eu faço 2 vezes 9, dá 18. Então, 2 e 9 funciona para o produto. Vamos ver se ele funciona para a soma. 2 mais 9 são 11. Então, esses dois números servem para a soma e servem para o produto. Significa dizer que x1 ou x2, as raízes de x1 e x2, se você fez a equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, uma das raízes que você encontrou foi o número 2 e a outra raiz que você encontrou foi o número 9, certo? Então, agora é o momento de você extrair a raiz das raízes, porque nós estamos trabalhando com uma equação biquadrada e esse é o processo final dessa equação. Vamos lá? Então, uma das nossas raízes foi 9. A raiz de 9 é 3. A outra raiz que a gente encontrou foi 2. E a raiz de 2 é a própria raiz de 2, porque não existe raiz real para essa numeração. Sendo assim, né, eu botei novamente aqui a
pergunta, e o resultado, né, o produto, a multiplicação, né, a junção dessas duas raízes seria 3 raiz de 2, que é a nossa letra B. Tá bom? Aqui, ó. 3 raiz de 2 seria a nossa letra B de bola. Certo? Então, mesmo que vocês tenham feito através do processo de fórmula de Bhaskara, vocês chegam no mesmo lugar, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Né? A diferença entre o maior e o menor e a menor raiz dessa equação. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Nós temos uma raiz do quarto grau, vamos convertê-la para uma raiz do segundo, vamos resolver a operação, descobrir x1 e x2, tirar as raízes de x1 e a raiz de x2 e fazer, no final, uma conta de menos entre essas raízes. Vamos ver quanto é que dá? Fazendo a conversão de valores, a equação que nós temos é essa. Identificamos A, B e C. Eu vou fazer pelo método do produto e da soma. E aí a gente tem aqui, ó, como o nosso valor de A é 1 positivo, então a gente pode usar o método ainda mais rápido. Se o meu valor de B é menos 13, o resultado da minha soma vai ser 13 positivo. Se o meu produto se o meu valor de C é 36, o meu produto será 36. Então, agora nos resta pensar em dois números que, quando multiplicados, dá 36, quando somados, dá 13 como resposta, beleza? Se eu faço 3 vezes 12, dá 36. Essas duas raízes funcionam para o produto, porém, elas não funcionam para a soma. 3 mais 12 dá 15, eu quero 13 apenas. Se eu faço 2 vezes 18, dá 36. Então, 2 e 18 funcionam para o produto. Vamos ver se eles funcionam para a soma. 2 mais 18 dá 20. Eu quero 13. Também está errado. Vamos de novo. 4 vezes 9 dá 36. Vamos ver se esses dois números funcionam para a soma. 4 mais 9 dá 13. Então, 4 e 9 funciona para a soma e para o produto. Significa que x1 e x2 são 4 e 9, certo? E agora a gente vai tirar a raiz das raízes. Então, uma das nossas raízes foi 4, a raiz de 4 é 2. A outra raiz que nós temos é 9, e a raiz de 9 é 3, né? E o que pede aqui é que a gente faça, né, a diferença, ou seja, a gente faça uma conta de menos entre essas raízes. Então, você tem aí duas opções de resolução. Né? E veja que ele fala a diferença entre a maior raiz e a menor. Eu posso começar esse processo, né, obtendo essa diferença nas raízes que a gente encontrou em x1 e x2. Então, eu teria aí 9, né, que é a raiz maior, menos a raiz menor, que a diferença é uma conta de menos. 9 menos 4 seria 5, certo? Então, se eu fizesse a diferença utilizando as primeiras raízes que nós encontramos. Ou você pode fazer utilizando também a raiz das raízes, que foi o que nós encontramos aqui no final, certo? Lembrando que quando você faz esse processo de identificação de raízes, a resposta é positiva e negativa, né? Então, a resposta aqui seria mais ou menos 2. E aqui mais ou menos 3. Sendo assim, o maior valor seria 3, né? Aqui, ó, quando a gente for fazer a identificação, né? A gente vai identificar os valores que nós temos aqui, a nossa maior e menor raiz. Quando a gente faz o jogo de sinal, certo? Porque se a gente vai identificar aqui, eu tenho mais 2 e menos 2. O maior aqui seria 2 positivo. Quando eu venho para essa daqui, a menor raiz seria menos 3, né? Que é um valor negativo. Quando eu faço menos com menos, dá mais, e 2 mais 3 é igual a 5. Então, significa dizer, e eu fiz pelos dois modelos com vocês, porque tanto isso funciona quando você fizer com as raízes da nossa equação, como também com a raiz das raízes. Então, o resultado seria a nossa letra C, que é o nosso número 5. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tenham feito realmente esse processo
das equações biquadradas para que realmente vocês entendam todo esse contexto. Semana que vem nós vamos falar sobre equações irracionais. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.